Shabbat Shalom, hoje nós vamos tratar da Parashat Tzav, que compreende o Sefer Vaikra, o livro de Levítico, do capítulo 6, verso 1, ao capítulo 8, verso 36, seguindo a numeração judaica. Eu estou ressaltando isto porque a numeração das Bíblias cristãs, nesta parte, é uma numeração diferente. Então, seguindo a numeração judaica, em Vaikra Levítico, capítulo 6, os versos 1 a 2, assim dispõem. Vaidaber Yahweh el Moshe lemor, Tzav et Aaron ve et banav lemor, Zot Torat haolá, ri haolá al mokda al hamizber kol, halayla ad haboker ve'esh hamizber tukad bo. Tradução: E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Ordene a Aaron e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da Olá, que é a oferta queimada ou oferta de elevação. A oferta de elevação ficará queimando sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar estará aceso nela. Então o nome da Parashá é Tzav, que significa ordene, porque em Levítico 6, verso 1, está escrito ordene a Arão e a seus filhos. Então esta Parashá ela versa sobre uma ordem do Eterno a Arão e a seus filhos. E resumindo, nesta porção, há a explicação de vários procedimentos relativos ao sistema sacrificial que nós já estudamos na semana passada, na Parashá Vaikra. E na Parashá de Vaikra da semana passada, nós estudamos a sistemática de vários tipos de ofertas, de korbanot. Nós estudamos Olá, traduzido como holocausto, oferta queimada ou oferta de elevação. Nós estudamos sobre a minhá, que é a oferta de cereais. Estudamos sobre shelamim, oferta de paz. Estudamos sobre hatat, a oferta pelo pecado, e asham, oferta pela culpa. Todos esses institutos eles foram abordados na Parashá da semana passada, e na Parashá desta semana há uma série de explicações acerca dos procedimentos relativos a este complexo sistema sacrificial. E já que nós abordamos estes assuntos na semana passada, eu não irei repeti-los. Se você perdeu a Parashá Vaikra, basta acessá-la na internet, que você poderá assisti-la na íntegra. E hoje nós iremos abordar coisas novas. Mas antes de adentrarmos nestes novos temas, nós temos que nos lembrar de algumas coisas muito importantes. Quais sejam? Todas as regras sacrificiais têm por objetivo ensinar algumas lições aos homens. A primeira lição é que o Eterno é Kadosh, o Eterno é santo, e por isso nós também devemos ser Kedushim, nós também devemos ser santos, separados do mundo, afastados do pecado. Todavia, inevitavelmente, por mais que o Eterno queira que nós sejamos Kedushim, que nós sejamos santos, todos nós terminamos pecando. E, em razão do nosso pecado, é preciso haver a punição pela transgressão. Então, pelo pecado, faz-se mister haver uma punição por esta transgressão, e o Eterno ele instituiu um sistema em que seria necessário o derramamento de sangue para haver a capará, para haver a expiação, segundo o texto de Vaikra, Levítico, capítulo 17.11. Então, há a necessidade do derramamento de sangue para haver a capará, a expiação, ou seja, alguém irá morrer e derramar o seu sangue.
o Eterno estabeleceu um sistema em que um animal inocente ele morre no lugar do ser humano transgressor. O sangue inocente é derramado para fazer a capará, a expiação. E disto nós aprendemos que o sangue é uma moeda no mundo espiritual. O sangue representa a vida e é por meio do sangue que se faz a expiação. Segundo o comentarista do nosso povo, Ibn Ezra, o sangue possui um significado místico. E diz Ibn Ezra que os céus não o permitam dizer que Elohim de fato precisa que animais sejam queimados. O significado aqui é místico. Então, o que Ibn Ezra está querendo dizer? Ele está dizendo que o Eterno ele não precisa do sacrifício de animais. O Eterno ele não precisa do derramamento de sangue. Porém, mesmo assim, ele o exige. E ele diz que não há uma explicação para o derramamento de sangue. E daí ele conclui falando, o significado aqui é místico, ou seja, é inexplicável. Ora, para nós que cremos em Yeshua, HaMashiach, nós temos a revelação que o derramamento de sangue, o significado dele místico, misterioso, ele na verdade, este significado misterioso, ele aponta para o sacrifício de Yeshua HaMashiach. Eis o verdadeiro significado místico, misterioso do sangue, qual seja o sangue derramado dos animais. Este sangue aponta para o sacrifício de Yeshua HaMashiach. O Eterno misteriosamente, de forma mística, ele instituiu que animais fossem sacrificados e o sangue destes animais fossem derramados, tudo isto para representar uma realidade espiritual futura, qual seja o sangue derramado de Yeshua HaMashiach, que traz a capará, que traz a expiação. Tanto é verdade que em Vaikra, Levítico 17, verso 11, o texto diz: porque a vida da carne está no sangue, e eu tenho dado para vocês sobre o altar para fazer capará, ou seja, para fazer expiação, reparação, purificação. Não é? A palavra capar, ela pode ser traduzida de várias formas: expiação, reparação, purificação, perdão, redenção ou substituição. Então, em Levítico 17:11, o Eterno está dizendo que ele deu o sangue para fazer expiação, capará, reparação, redenção, perdão sobre suas vidas. Pois o sangue é a vida para fazer o quê? Substituição, redenção, perdão, purificação, reparação ou expiação. Todas essas palavras eu posso traduzir capar ou capará por todas estas palavras. Então o sangue, ele é um mecanismo de expiação. O sangue é um mecanismo de reparação, de purificação, de perdão, de redenção e também de substituição. Então o Eterno ele estabelece esse sistema em que o sangue é derramado para fazer tudo isto. E a ideia de que o sangue que traz a redenção, o perdão, etc., isto é confirmado no Talmud. O Talmud, no Masechet Zefachim 6a, assim dispõe: certamente a expiação somente pode ser feita com o sangue, como ele diz, pois é o sangue que fará expiação em virtude da vida. E em um outro tratado do Talmud Bavli, no Masechet Yomá 5a, está escrito: será que a imposição na mão da cabeça será que a imposição da mão
na cabeça do animal fará a expiação? Não. A expiação vem através do sangue, como é dito, pois é o sangue que faz a expiação em virtude da vida. Então nós aprendemos que tanto a Torá quanto o Talmud asseveram de forma objetiva que a capará, a expiação, a redenção, o perdão é obtido por meio do derramamento do sangue. E é este conceito que foi repetido em Ivrim, Hebreus, capítulo 9, nos versos 12 a 15 e 22, que assim dispõe: Ele, Yeshua, não o fez por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, libertando, desta forma, seu povo para sempre. Se a aspersão de pessoas cerimonialmente impuras, com o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, restauravam-lhes a pureza exterior, quanto mais o sangue do Mashiach, que pela Ruach eterna se ofereceu a Elohim como um sacrifício imaculado. Por causa dessa morte, ele é o mediador de uma nova aliança, pois, segundo a Torá, quase todas as coisas são purificadas com sangue. De fato, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então, o autor de Ivrim, Hebreus, ele também ensina que, por meio do sangue de Yeshua HaMashiach, Yeshua, ele é o mediador de uma Brit Hadashah, de uma nova aliança, e é o seu sangue que traz a nossa purificação. É por meio do seu sangue que nós obtemos o perdão dos nossos pecados. E o livro de Vaikra, Levítico, ele ensina esta ideia de substituição, ou seja, o inocente morre no lugar do culpado. O animal morre no lugar do homem. E, analogamente, Yeshua morreu em nosso lugar. O Mashiach, ele é o nosso substituto. Muitas pessoas, inclusive israelitas, ao longo da história, interpretaram incorretamente o sistema sacrificial. Muitos do nosso povo chegaram a entregar os animais para os sacrifícios, achando que a entrega do animal, que isto por si só levaria à absolvição dos pecados e, consequentemente, eles iriam se reconciliar com Elohim. Só que isto está errado. A mera entrega, a mera oferta de um animal para o sacrifício, isto nunca trouxe o perdão de pecados. Somente fazia sentido o sacrifício de animais caso houvesse o verdadeiro arrependimento. E este arrependimento ele nasce da devoção ao Eterno, da integridade moral, de sentimentos puros, do amor a Elohim e do amor ao próximo. Então isto é muito importante, porque muitos entendiam incorretamente que bastava entregar o animal para o sacrifício e automaticamente havia o perdão de pecados. Não, não. Somente se obtinha o perdão de pecados caso houvesse o verdadeiro arrependimento. É por esta razão que Irmeiahu, Jeremias, no capítulo 7, verso 21 ao capítulo 8, verso 3, ele nos ensina que os sacrifícios de nada adiantavam se o homem não obedecesse ao Eterno. Ou seja, se o homem vivesse na teimosia de seu coração, todos os sacrifícios seriam inúteis. Somente há sentido no sacrifício caso o homem se voltasse para o Eterno, caso o homem vivesse em obediência. E também em Irmeiahu, Jeremias,
o capítulo 9, versos 24 a 25, o profeta ele nos ensina o seguinte: quem é circuncidado na carne, mas não é circuncidado no coração, será punido pelo Eterno. O Eterno, ele deseja um coração circunciso, o que, obviamente, não exclui a circuncisão na carne. E isto nos ensina que o Eterno sempre quis um coração circuncidado e que esta circuncisão sempre foi considerada superior à própria circuncisão na carne. Aliás, de que adianta a circuncisão na carne se o coração continuar incircunciso? E isto é uma questão fundamental. Por quê? Porque muitos supervalorizam a circuncisão na carne, mas terminam esquecendo da circuncisão no coração, que é a mais importante. Tanto é que o Eterno, por meio de Irmeiarro de Jeremias, o Eterno ele foi firme ao exigir que a circuncisão mais importante é a circuncisão no coração. E eu digo isto porque hoje em dia muitas pessoas que estão em processo de techuvá querem imediatamente fazer a circuncisão na carne. Porém, estas pessoas muitas vezes fazem a circuncisão na carne, mas continuam com os corações incircuncisos. E estas pessoas receberão o juízo do Eterno, como escreveu Irmeiarro, Jeremias. No texto que eu citei, ele fala que quem tem a circuncisão na carne, mas tem o coração incircunciso, esta pessoa sofrerá um juízo do Eterno. E digo eu, circuncidar a carne é muito fácil. Difícil é a circuncisão no coração. Observem que eu não estou falando contra a circuncisão na carne. Eu não tenho nada contra a circuncisão na carne, pelo contrário. Eu, particularmente, sou circuncidado na carne desde a minha tenra idade. Porém, eu não me lembro de nada acerca de como foi a circuncisão. Isso é um fato. Qualquer menino judeu com 8 dias de idade, ele, quando cresce, ele não irá se lembrar de sua Brit Milá, de sua circuncisão. Ninguém se lembra o dia da sua circuncisão, porque você tinha 8 dias de idade, você era um recém-nascido. Então, ninguém se lembra da sua Brit Milá, da sua circuncisão. Ora, logo, nós percebemos que a circuncisão na carne, ela é tão fácil que você dela não participa ativamente e dela você nem se lembra. Porém, a circuncisão no coração ela é muito mais difícil e ela exige que você participe ativamente do processo de circuncisão no coração, como negando o seu ego e submetendo-se à vontade do Eterno. Nós, judeus, não nos lembramos de nossa circuncisão na carne, porém, a circuncisão no coração, operada por Yeshua, ela é inesquecível. Então, nós temos que... É óbvio, nós somos circuncidados na carne. Isso é uma mitzvah, um mandamento do Eterno. Porém, de nada adianta a circuncisão na carne para aqueles que são incircuncisos no coração. Há muito judeu circuncidado na carne, mas que é ateu, mas que é idólatra, mas que é homossexual e outros que cometem uma série de abominações.
de nada vale esta circuncisão na carne. A circuncisão ela precisa ser operada também no coração, e quem opera a circuncisão no coração é Yeshua HaMashiach. Agora vejam uma outra questão interessante. Das Escrituras nós extraímos várias regras pelas quais nós devemos respeitar os animais e toda a natureza. Existem vários preceitos das Escrituras em que nós devemos respeitar os animais, respeitar a natureza, nós devemos viver em harmonia com a criação. Porém, de uma forma aparentemente contraditória, a Torá ordena o sacrifício de animais. Ora, se nós devemos ser bondosos para com os animais, por que a Torá ela exigiu o sacrifício desses animais, que é um gesto realmente truculento, é um gesto de violência contra os animais? Aparentemente é uma contradição. Então eu pergunto, qual é a função do sacrifício de animais em relação à remissão dos pecados? Ora, inicialmente, quando a pessoa ia entregar um animal ao sacrifício, a pessoa precisava estar realmente arrependida. E ela deveria estar presente durante todo o processo de sacrifício. E também deveria pensar que aquilo que estava sendo feito ao animal inocente aconteceu porque ela pecou contra Elohim. Ou seja, toda aquela cena horrível de um inocente animal sendo abatido, isto tinha por condão gerar um peso na consciência do homem pecador, levando-o a refletir, como quem diz: por que eu fui tão fraco a ponto de não vencer a minha inclinação para o mal? Por que eu fui tão fraco a ponto de ser vencido pelo pecado? Ao ver o inocente sendo exterminado em seu lugar, o homem deveria buscar o verdadeiro arrependimento, ciente de que a justiça suprema requer a morte e o derramamento de sangue pela violação da vontade do Eterno. Assim, quando o homem via o animal sendo morto no altar, ele sabia que a sua vida foi trocada pela vida de um animal, e por isso ele foi poupado, quando, na realidade, merecia a morte pelo seu pecado. Então vejam, nós temos que entender que devia ser uma cena horrível. Imaginem, né? Eu, particularmente, eu amo os animais, eu gosto muito de animais. Então imaginem só, eu vi um cordeirinho nascer, ele era recém-nascido, não é? Eu vi o recém-nascido cordeiro ele ser alimentado com leite pela mãe, depois ele vai crescendo, gerou-se toda uma relação de afeto entre mim e aquele cordeiro. Estou dizendo cordeiro, mas havia outros animais também, não é? Mas, então aquele cordeirinho é lindo, bonitinho, eu gosto, eu amo aquele cordeiro. Mas chega um dia em que aquele animal que eu tanto amo, eu tenho que pegá-lo e levá-lo para ser sacrificado. Ao ver aquele animal sendo abatido, eu, Tzadok, com certeza, se eu vivesse naquela época, eu iria chorar muito, porque eu amo os animais, eu amo o cachorro, eu amo o gato, eu amo muitos animais. Então, ao entregar aquele animal inocente, eu iria sofrer muito ao ver aquela cena terrível. Mas isto seria para me ensinar o quê? Que aquele animal que eu tanto amo, ele está sofrendo por quê? Porque eu sou pecador. Eu errei, eu me rebelei contra o Eterno. Por isso o inocente, ele pagará o preço.
e é aquele sangue que trará expiação. Deveria ser o meu sangue derramado, deveria ser o meu próprio sangue aspergido no altar, porém é aquele animal que ele vai pagar o preço no meu lugar. Infelizmente, o pecado do homem é tão cruel que isto afetou a própria criação. Até os animais sofrem as consequências do pecado. Tanto é verdade que antes de o homem pecar, todos os animais eram vegetarianos. Um animal não comia o outro. O leão não comia os outros animais. Todos os animais eles se alimentavam de ervas. Após o pecado de Adão, o pecado ele ingressa na criação e a morte ingressa no mundo e até os animais, um começa a comer o outro. Isso é algo terrível, mas haverá um tempo em que o mundo será reestabelecido da forma como era outrora e a morte será exterminada, razão pela qual os animais voltarão a ser vegetarianos, inclusive nós não poderemos mais nos alimentar de animais, porque a morte irá desaparecer da face da terra. Bem, prosseguindo, agora no capítulo 6 de Vaikra, de Levítico, há a repetição de várias regrinhas sobre o sistema sacrificial, e sobre essa parte eu não vou repetir aquilo que eu já expliquei na Parashá Vaikra. Agora, vamos ver uma outra regra que eu não havia abordado. Em Vaikra, Levítico, capítulo 6, verso 5 e verso também 13, está dizendo que o fogo do altar será mantido continuamente aceso. Então, no Misber, no altar, aquele fogo, ele seria mantido continuamente aceso, a chama não iria se apagar. E o que isto significa? De acordo com a Hassidut, o altar representa o coração do homem. Então, o coração do homem o altar simboliza o coração do homem, razão pela qual a exigência de ter o fogo queimando continuamente no altar significa que os nossos corações deveriam se manter continuamente em chamas com amor ao eterno. Então, aquele fogo no altar ele simboliza o coração do homem. Tal como o fogo no altar ele não se apaga, o nosso coração ele deve arder em chamas, em brasas. O nosso coração ele deve queimar de amor pelo eterno. Isto é muito importante. Nós devemos amar o eterno acima de todas as coisas. E deve ser um amor forte, um amor em chamas, um amor que queima, não um amor frio, apático, robótico, um amor vazio de sentido, mas é como uma paixão, não é? Aquele amor tão forte que é uma paixão, você ama o eterno de uma forma muito grande. Por sua vez, em Vaikra, Levítico 6.4, está escrito o seguinte, que o sacerdote iria despir de suas vestes e iria vestir outras roupas. Então esse preceito fala que o sacerdote tinha que trocar de roupas. E por que trocar de roupas ao servir ao Eterno? Ora, o Rabino Narmanides explica que a Torá exige que as roupas dos sacerdotes estejam limpas enquanto ele serve no templo. A ideia aqui é de pureza, limpeza. O mundo físico é um reflexo do mundo espiritual. Então as roupas limpas no serviço ao Eterno simbolizam a pureza que deve existir no coração daqueles que servem ao Eterno. Então esta é a razão pela qual os sacerdotes deveriam trocar de roupas.
né? Você não pode, o sacerdote não poderia servir ao Eterno com uma roupa suja. A sua roupa deveria ser limpa, e a limpeza da roupa, ela simboliza uma pureza interior. Ou seja, os coanim e os sacerdotes deveriam ser puros de coração, tal como nós, netzarim, nazarenos, nós devemos ser puros de coração. E sobre isso Yeshua falou em Mateus, capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Elohim. Então, nós devemos ter vestes limpas, ou seja, coração puro. Prosseguindo, em Vaikra Levítico 6, os versos 12 a 15, nós vemos que Aharon e seus filhos eles deveriam trazer ofertas de farinha ao Eterno. E o Rabino Abarbanel, ele explica que isto era feito para assegurar que os seus próprios pecados fossem expiados. Ou seja, os sacerdotes, os coanim, eles levavam ofertas para o Eterno porque eles deveriam obter a expiação dos seus próprios pecados. E sobre isso nós sabemos que o livro de Ivrim, o livro de Hebreus, ele estabelece uma comparação entre o sacrifício de animais e o sacrifício de Yeshua. Por exemplo, os sacrifícios de animais eram feitos por sacerdotes falhos, pecadores, transgressores. E é por isto que eles precisavam trazer oferta para a expiação dos seus próprios pecados. Por outro lado, Yeshua HaMashiach, ele nunca pecou. Isto está em Hebreus 4, verso 15, que diz: ele mesmo, Yeshua, foi tentado em todas as áreas, como nós, com a diferença de que nunca pecou. Então, Yeshua, ele foi tentado em todas as áreas que você imaginar. Yeshua foi tentado, diz Hebreus. Porém, a diferença é que Yeshua nunca pecou e os sacerdotes, eles eram pecadores. Outra diferença é que os sacrifícios de animais, eles eram repetidos constantemente. Porém, o sacrifício de Yeshua foi um sacrifício único e perfeito. Isso está em Hebreus 10, verso 14. Logo, o sacrifício não é mais necessário. Por quê? Porque o sangue do Mashiach estabeleceu a Brit Hadashah, uma nova aliança. E isso nós lemos, né? Eu vou ler o texto de Ivrim, Hebreus, capítulo 10, versos 14 a 18. O texto diz: por meio de um único sacrifício, ele, Yeshua, nos conduziu ao objetivo, de uma vez por todas, os que estão sendo separados por Elohim para serem Kedushim, ou seja, santos. E a Ruach HaKodesh nos dá o testemunho, porque depois de dizer: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Eterno, porei a minha Torá em seu coração e a escreverei em sua mente. A seguir, acrescenta: dos pecados e das iniquidades deles não me lembrarei mais. Onde há perdão desses pecados, o sacrifício não é mais necessário. Então aqui em Ivrim e Hebreus, o autor de Hebreus, ele citou dois textos, segundo a numeração judaica. Ele citou Irmeiahu, Jeremias 31, 32, numeração judaica, e Jeremias 31, verso 32, é onde o Eterno diz que eu porei a minha Torá em seu coração e escreverei em sua mente. E também Hebreus citou o texto de Jeremias 31, verso 33, segundo a numeração judaica, que diz: dos pecados e das iniquidades deles eu não me lembrarei mais. Então, Ivrim Hebreus está querendo dizer que
Yeshua, ele derramou seu sangue como um sacrifício único e um sacrifício perfeito. E é o sangue de Yeshua que estabeleceu a Brit Hadashah, a nova aliança. E esta nova aliança, estabelecida pelo sangue de Yeshua, faz com que a Torá seja escrita em nosso coração. Escrever a Torá no coração é o quê? É a própria circuncisão do coração. Então a Torá, ela é escrita no nosso coração e escrita em nossa mente. E quando a Torá é escrita em nosso coração, obviamente nós vamos abandonar o pecado. E daí prossegue o texto de Irmeiahu, Jeremias. Se nós vamos abandonar o pecado, o texto de Jeremias fala: dos pecados e das iniquidades deles eu não me lembrarei mais. O Eterno, ele não se lembrará mais dos nossos pecados. Por quê? Por que o Eterno não se lembra mais dos nossos pecados? Porque a Torá está em nosso coração, a Torá está em nossa mente, e aí nós abandonamos o pecado e nós obtemos a remissão, o perdão. E daí conclui, não é, o verso 18 de Hebreu 10, dizendo: onde há perdão desses pecados, o sacrifício não é mais necessário. Esta é a razão porque o sacrifício não é mais necessário. E uma coisa que muita gente não percebe é o seguinte: após o sacrifício de Yeshua, a nossa responsabilidade é muito maior. Ou seja, muitas pessoas acham, né, o cristianismo fala que depois do sacrifício de Yeshua entrou a graça e agora tudo é uma moleza, tudo é fácil, tudo é uma maravilha. Ora, Hebreus, eu vou ler um texto que diz que agora a nossa situação é muito pior caso nós venhamos a pecar. O texto de Hebreus, capítulo 10, versos 28 e 29, assim diz: quem desconsiderasse a Torá de Moisés, de Moshe, era morto sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pensem agora quão mais severa será a punição merecida pela pessoa que pisar o Filho de Elohim, que tratar como comum o sangue da aliança que o fez Kadosh, santo, e insultar Aruar, o Espírito, doador da graça. Então esse texto está dizendo o seguinte, que na época de Moisés, de Moshe, se alguém cometesse um pecado gravíssimo, ele era morto sem misericórdia pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Porém, agora está dizendo quão mais severa será a punição. Está dizendo que hoje em dia, com Yeshua, a punição é maior, ela é mais severa. Por quê? Porque quem continua no pecado está profanando, está pisando, não no sangue de um animal, mas está pisando no sangue do próprio Filho de Elohim. E aí o juízo será mais grave. Então esse texto é um texto que eu gosto muito. Por quê? Porque ele nos ensina que a situação nossa é de uma grande responsabilidade. Se você aceitou o testemunho de Yeshua e se você continuar atolado no pecado, a sua punição será mais severa do que na época de Moshe, do que na época de Moisés. O Eterno, ele vai proferir um juízo sobre você, sobre mim, sobre todos nós, quem continuar no pecado, o juízo será muito mais severo, mais árduo, a punição será muito mais pesada. Por quê? Porque a pessoa pisou no próprio sangue de Yeshua HaMashiach. E agora no capítulo 7, em Levítico 7, os versos 22 a 25, e também Levítico, capítulo 3, verso 17, há a proibição de comer gordura. Repito, há uma mitzvah
a um mandamento proibindo comer gordura. E segundo o texto em hebraico, este é um mandamento para sempre e para todas as gerações. E quem comesse gordura seria eliminado do povo. Quem comesse gordura seria eliminado do povo. Ou seja, trata-se de uma grave violação contra a Torá. E eu estou dizendo isso porque é impressionante como os cristãos desrespeitam este mandamento. Os cristãos, eles comem, carnes cheias de gordura. E isto é uma grave violação contra a Torá. O Eterno proibiu comer gordura. O Eterno disse: quem comesse gordura seria eliminado do povo. Toda vez que o Eterno fala que será eliminado do povo, significa que isso é um pecado muito, muito grave. E eu fico triste porque os cristãos, eles acham incorretamente que Yeshua, ele aboliu as leis de alimentação. E os cristãos acham incorretamente que eles podem comer de tudo. Então eles comem gordura, eles comem sangue, eles comem porco, camarão. Na semana que vem, na próxima Parashá, eu irei demonstrar que Yeshua, ele não aboliu as leis alimentares. A alimentação de Yeshua era uma alimentação kasher, uma alimentação lícita. Yeshua nunca comeu gordura, nunca comeu porco, camarão, lagosta. Eu vou mostrar isso, que Yeshua não anulou as leis alimentares. E nós vamos estudar na Parashá que vem. O assunto principal vai ser as leis de alimentação. E daí eu vou aprofundar um assunto que muitos cristãos não sabem. Em muitas Bíblias cristãs, em Marcos, capítulo 7, verso 19, está escrito assim: ele, Yeshua, declarou puros todos os alimentos. Então o cristão, ele come porco, ele come camarão, porque ele pega Marcos capítulo 7, verso 19, e ele diz: está escrito que Yeshua declarou puros todos os alimentos. Então o cristão fala: se está escrito que Yeshua declarou puros todos os alimentos, eu posso comer de tudo. Porém, semana que vem eu vou demonstrar o seguinte, e eu já vou adiantar agora, mas eu vou aprofundar. Esta cláusula de Marcos capítulo 7, verso 19, ela não existe em nenhum manuscrito. Não existe no texto grego, não existe, e também não existe no texto em aramaico, e também não existe no texto do siríaco antigo. Não existe em canto nenhum. Porém, as editoras cristãs, elas criaram um versículo que não existe. E este versículo faz com que os cristãos vivam em desobediência, comendo porco, camarão, comendo gordura, comendo tudo que o Eterno abomina. Então, semana que vem, isso é um tema que eu vou aprofundar, mas eu já estou adiantando que Yeshua, ele não revogou as leis alimentares. Tanto é, que em Levítico capítulo 7, verso 27, capítulo 7, verso 27, está escrito que quem comer sangue será eliminado do povo. Então o Eterno, ele diz que não pode comer sangue. O que é comer sangue? É comer aquela carne sanguinolenta, com sangue. Ora, o Eterno proibiu comer sangue, comer carne com sangue. Isto é tão sério que foi repetido em Atos dos Emissários, o livro de Atos, capítulo 15, versos 20 e 29. E estes versos, eles explicam que esta regra é para ser aplicada também aos gentios.
Porque eu ouço muito evangélico chega para mim e fala: as leis de alimentação são apenas para os judeus. Eu sou gentio, eu posso comer de tudo. Não, isto está errado. Atos capítulo 15, versos 20 e 29, são regras destinadas aos gentios. E está dizendo que o gentio não pode comer carne com sangue. E é impressionante que eu conheço muito, eu já vi evangélicos dizendo o seguinte: eu chego para o evangélico e falo: meu filho, você segue a Bíblia? Ele fala: sigo. Aí eu digo: você come carne com sangue? Ele diz: como? Aí eu mostro: olha, você não pode comer por causa disso. Há cristãos que têm a cara de pau, desculpem a expressão, mas eu estou sendo sincero, tem cristão que tem a cara de pau de falar o seguinte: não, essa parte da Bíblia eu pulo. Eu pulo esta parte porque eu gosto de ir na churrascaria. Gente, essas pessoas que pulam páginas das Escrituras, da Bíblia, sofrerão juízo do Eterno. Não estou julgando, mas o Eterno fala que essas pessoas serão eliminadas. Isso significa o quê? Condenação. E eu fico... Então, o cristão, ele pula a página da Bíblia, né? Tem uns que comem porco, etc., por ignorância, né? Por engano. Mas tem gente que sabe que está errado e continua no erro, né? Agora, o que eu fico mais triste, isso que me dói mais ainda o coração, é que existem congregações judaico-messiânicas, congregações de judeus messiânicos que conhecem a Torá. Eu estou dizendo judaísmo messiânico, mas tem congregações que dão outros nomes. Judaísmo disso, judaísmo daquilo. Eu não vou citar o nome, né? Porque não faz parte do meu perfil ficar atacando pessoas. Eu critico ideias, não pessoas. Mas existem congregações de judeus messiânicos e judaísmos aí com outros nomes, que eu não vou citar, que eles fazem churrasco com carne comprada no açougue. Ora, a carne do açougue, gente, não pode comprar carne do açougue. Isso viola duas regras da Torá. A primeira regra é que a carne do açougue é uma carne sufocada. E até o livro de Atos, que eu citei para você, o capítulo 15, versos 20 a 29, fala que a carne sufocada é proibida. Então a carne do açougue você não pode comprar porque, ela é uma carne sufocada. E isso viola a Torá. 2, a carne do açougue ela tem sangue. E o Eterno proíbe a ingestão desse tipo de carne, né? Então, ainda que você compre a carne do açougue, você pode lavar, você pode tirar sangue, tu pode fazer o que você quiser, mas essa carne ela é uma carne sufocada. Então eu fico muito triste, porque, vejam, quem está iniciando o processo de techuvá, tem muita gente que está no início do processo da techuvá e a pessoa come a carne por ignorância. E aí, obviamente, não é? Pelo menos é a minha opinião, eu posso estar errado, mas existe um tempo de adaptação. Você não vai cumprir a Torá do dia para a noite. Você quer fazer techuvá, às vezes você tem vários erros. E eu creio que o Eterno, ele vai relevando porque ele te dá um tempo de adaptação, né? Você, né, mudar a sua alimentação, né, isso demanda um tempo. Mas depois de uma certa maturidade espiritual, depois que você estudou a Torá, depois que você conhece a Torá, você nunca mais vai comer uma carne do açougue nem do supermercado, né? Isso, semana que vem nós vamos ficar falando praticamente só sobre alimentação bíblica, alimentação à luz das Escrituras. Então não percam, porque esse tema é muito importante. E aí, é triste, a congregação judaico-messiânica que faz churrasco, a congregação judaico-messiânica que marca encontro de pessoas em churrascaria.
O camarada está de quipá na cabeça, comendo na churrascaria, aquela carne sanguinolenta. Às vezes a carne nem tem sangue, mas é uma carne sufocada. Gente, isso é um absurdo. Isso é um total... E rabino messiânico indicando churrascaria. Isso não vou citar nomes, mas isso é algo abominável. Yeshua falou, que quem ensinasse contra o menor dos mandamentos seria o menor no reino de Elohim. Então nós temos que ter responsabilidade. Mas nós vamos estudar isso tudo com mais profundidade na semana que vem. E por fim, o capítulo 8, ele fala sobre a consagração de Arão e seus filhos. Então, por exemplo, em Levítico 8.6, fala que Arão e seus filhos eles foram lavados com água. Isto é uma lavagem ritual. Eles tiveram que ser lavados com água, porque a lavagem com água representa a purificação do homem. Os sacerdotes deveriam ser puros para servir a Elohim. Então, a Torá fala de muitas lavagens rituais, como essa de Levítico 8.6. E desta lavagem ritual em água que surgiu o Instituto da Tevilá, que é a imersão, conhecido popularmente como batismo. A origem do batismo, da imersão, está neste ritual de imersão, de lavagem com água, porque a lavagem com água ela representa a purificação do homem. Da mesma forma, as pessoas que se convertem ao Eterno, elas têm que passar por um ritual da Tevilá, imersão ou batismo. Que a Tevilá, imersão ou batismo, simboliza a purificação do homem, simboliza o novo nascimento por meio da emuná, da fé em Yeshua HaMashiach. Esse capítulo 8 prossegue dizendo que Moisés, ele ungiu o Mishkan, o tabernáculo, com óleo, e todos os seus utensílios foram ungidos com óleo, e também Moisés, ele verteu o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, consagrando-o. Então, Arão, ele recebeu uma unção com óleo na cabeça. Segundo o pensamento racídico, o óleo representa os segredos da Torá. Então, ungir com o óleo representa também que a pessoa ela vai ter uma melhor percepção sobre os segredos, sobre os mistérios da Torá. Até o nome, Yeshua HaMashiach. O que significa HaMashiach? HaMashiach significa o ungido. Então a tradução literal seria Yeshua, o ungido. Ungido por quê? Porque ele recebeu uma unção do Eterno. Ou seja, essa unção para quê? Para revelar os segredos da Torá. Yeshua veio para nos ensinar a Torá com maior profundidade. Isto é o que o judaísmo antigo sempre esperou. E até hoje, quem espera o Messias, que não crê em Yeshua, acha que o Messias vem para ensinar a Torá com uma profundidade. E nós cremos que Yeshua veio, ele ensinou a Torá, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, mas Yeshua voltará para estabelecer o seu reino aqui na terra. E no reino messiânico, ele será regido por que lei? Pelo Código Civil, pelo Código Penal brasileiro? Ele será regido pelas leis de Israel? Não. O reino messiânico, a lei será a Torá. Bem, o capítulo 8 fala também que Arão e seus filhos, que houve o sacrifício para a expiação dos seus pecados. Inclusive, Moisés aspergiu sobre Arão e seus filhos o sangue. E mais uma vez, aqui é repetido o conceito de que a expiação vem pelo sangue. O capítulo 8 fala ainda que Arão e seus filhos eles permaneceram 7 dias e 7 noites na frente da tenda do encontro, o Hel Moed, e ele consagrando-se para o Eterno. E a Parashá termina, segundo a numeração judaica, Vaikra Levítico, capítulo 8, verso 36.
a paraxá termina dizendo que Aharon e seus filhos fizeram tudo o que o Eterno lhes ordenara por meio de Moshe. E ao comentar este verso, capítulo 8, verso 36, o comentarista Rashi, ele diz que isto foi um elogio, ou seja, que Aharon e seus filhos, eles não se desviaram das instruções recebidas do Eterno, nem para a direita e nem para a esquerda. Então a paraxá termina com um elogio a Arão e a seus filhos, dizendo que eles obedeceram o Eterno. E isto é algo interessante e triste ao mesmo tempo, porque na semana que vem nós veremos que 2 filhos de Arão, Nadav e Avihu, ambos eles vão cometer um pecado grave contra o Eterno e o Eterno irá matá-los, o Eterno irá fulminá-los. Então vejam, a paraxá de hoje termina com o Eterno elogiando os filhos de Aharon. E na paraxá que vem, 2 desses filhos eles serão exterminados. Então, eles são elogiados e logo depois eles cometerão um pecado gravíssimo e serão exterminados pelo Eterno. Isto nos ensina uma profunda lição. Alguém pode começar muito bem no serviço ao Eterno, a ponto de receber o elogio de Elohim, mas logo em seguida esta pessoa pode cair no pecado e o Eterno irá punir esta pessoa com uma pena severa. Muitas pessoas começam bem na obra do Eterno e terminam muito mal. Começam bem, mas terminam caindo em grande apostasia e com toda a certeza receberão um forte juízo do Eterno. Disto nós aprendemos que devemos estar sempre atentos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não podemos nos distrair e nem vacilar. Muitas pessoas começaram a techuvá muito bem e terminaram partindo para um judaísmo totalmente contrário ao que Yeshua ensinou. Existe uma espécie de judaísmo tão nociva que representa justamente tudo aquilo que Yeshua combateu e criticou. E muitos judeus messiânicos seguem este tipo de judaísmo apóstata e vazio de sentido. Isto é uma forma de negar o Mashiach. Servir a um Messias diferente do real e verdadeiro significa servir a um falso Messias. Não se iluda. Se você serve um Messias que é diferente do verdadeiro Yeshua, se você segue lições que são contrárias ao que Yeshua ensinou, então você está servindo um ídolo. Você está servindo a um Messias falso. Então nós devemos seguir um verdadeiro Messias. Devemos servir a Yeshua como ele verdadeiramente é, como ele verdadeiramente ensinou. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Continuemos firmes na rocha, firmes com Yeshua HaMashiach. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. Avinu Malkeinu Shabbat Shamayim, nós te agradecemos, ó Pai, por esse Shabat, pelas tuas lições, por esta paraxá. Que nós possamos continuar firmes com Yeshua, que a tua Torá, como nós estudamos hoje, ela realmente esteja escrita em nosso coração e na nossa mente, por meio da mão de Yeshua HaMashiach. Nós fizemos com ti, ó Pai, uma Brit Hadashah, uma nova aliança, não com sangue de animais e não por meio de Koanim, de sacerdotes transgressores, mas a nossa aliança com o Senhor foi feita pelo sangue de Yeshua HaMashiach, o sangue daquele que nunca pecou, do Kohen Agadol, do sumo sacerdote que oficia no templo celestial. Nós te agradecemos, Pai, porque nós cremos em Yeshua. A nossa Yeshua, a nossa salvação vem do nosso Mashiach. Sê conosco, Pai,
e abra os olhos daqueles que estão cegos, abra os olhos daqueles que não enxergam, para que eles vejam que Yeshua é o Mashiach de Israel. Yeshua é a Torá viva que se fez carne e habitou em meio de nós. E que nós possamos caminhar seguindo a tua Torá, cumprindo a tua vontade, de mãos dadas com Yeshua HaMashiach por toda a eternidade. Nós te exaltamos, nós louvamos o nome de Yahweh, em nome de Yeshua HaMashiach, Bishem Yeshua HaMashiach. Amém.